A temporada de animes de primavera chegou ao fim há algumas semaninhas aí. E claro, mesmo um pouco atrasado, eu tinha que vir aqui para falar um pouco dos animes que eu assisti. Já tem um vídeo aí sobre as continuações, tanto de animes que já estavam rolando desde a temporada anterior, quanto de animes que tiveram novas temporadas nessa. Os que eu vi, é claro. Mas se você ainda não viu, confere lá e salva para ver depois desse aqui, beleza? Mas aqui vou falar apenas dos animes que estrearam nesse período. Tem anime que tava hypado, outros nem tanto. Algumas surpresas, será? Vem comigo descobrir. O primeiro que eu trago aqui é Viral Hit, ou Kenka Dokugaku. Esse é baseado numa webtoon coreana e a sua animação foi feita pelo estúdio Okoruto Noburo, um estúdio bem novato com poucas obras no catálogo. Na história, vemos um ambiente escolar em que o YouTube é a nova onda da galera. É como se fosse o YouTube desse universo. Todo mundo tem um canal, a vida gira em torno de views e likes, mas o nosso protagonista, pra variar, é um cara meio perdedor que sofre bullying. Ele tá meio sem grana e a sua mãe tá internada no hospital. Mas certo dia, ele descobre um canal bem desconhecido no YouTube que ensina as pessoas normais a ganharem brigas. Tem um maluco lá com uma máscara de galo que ensina uns golpes. Daí, aprendendo essas técnicas, ele decide peitar os caras que batiam nele e, consequentemente, criar um canal mostrando essas brigas. Inicialmente, um canal para ele ganhar dinheiro apanhando, mas ele vai conseguindo ganhar algumas brigas de forma meio maluca e o canal vai crescendo e ele vai evoluindo. Eu gosto bastante dessa premissa, acho bem legal a ideia de falar sobre o mundo das redes sociais com uma temática de shonen no meio ali. Eu vou te falar, é até legalzinho acompanhar o anime, mas tecnicamente ele nem chega perto de ser uma maravilha. Eu acho que ele tem uma produção meio barata e tem que se virar com isso. E em alguns momentos até consegue. Tem momentos que constroem bons setups de luta para empolgar, mesmo que com uma animação fraquinha. Ainda consegue te deixar animado. Eu gosto também do humor em vários momentos. Ele tem umas piscadinhas engraçadas que fazem referências a universos de influenciadores, como eles meterem uma publi de desodorante ao fim de uma luta. Eu gosto também do recurso de comentários que aparece durante as lutas, que são bem sagazes. Mas essas coisas bacanas acabam sendo um pouco equilibradas dentro da trama. Ele consegue fazer coisas interessantes com o pouco que tem, mas não é uma regra. Tem vários momentos meio bobos e sem graça também. E a animação ser meio econômica e com pouca fluidez pode afastar muita gente também. Uma coisa curiosa desse anime é que, por ele ser baseado em um quadrinho coreano, tem uma confusão com os nomes dos protagonistas aqui. Tipo assim, a dublagem japonesa muda os nomes dos personagens para nomes tipicamente japoneses, porém a legenda em português mantém os nomes coreanos lá do manhwa. Aí isso me dava uma certa agonia enquanto assistia. Eles chamam a galera com um nome que claramente é diferente do que tinha na legenda. Mas você viu esse anime? Comenta aí o que você achou. Aproveita e já deixa aí o seu like, é de graça e me incentiva a trazer mais conteúdos por aqui. Agora vamos pro próximo tópico. O anime Windbreaker foi uma surpresa da temporada pra mim. Animado pelo estúdio Cloverworks e baseado no mangá de Satoru Nii, conta a história de Haruka Sakura, um jovem que se muda para uma cidade para estudar em uma escola conhecida por ser um antro de delinquentes. E ele quer ir para lá justamente para brigar e alcançar o topo da hierarquia através da força. Mas aí ele descobre que na verdade a galera dessa escola é mó gente boa e todos ajudam a proteger a cidade, sendo reconhecidos por esse ato de altruísmo. Então a gente vai acompanhar ele se encaixando e se acostumando com esse novo ambiente. Ele estranha bastante tudo isso, porque ele é acostumado a ser menosprezado pelos outros, por ser meio diferente. Então ele quase não tem um traquejo social e nem sabe reagir quando alguém agradece a ele por uma boa ação. É o típico caso de protagonista marrento, mas que tem aquele bom coração. Pô, esse anime tem uma história bem simples, e é basicamente mais um shonenzão de gangues adolescentes. Mas ele tem seu charme, sabe? Tem um carisma ali, tem coração. Eu gosto bastante do desenvolvimento do protagonista, dele ir aprendendo a se relacionar com as pessoas e entender que nem tudo se resolve na marra, apesar de que eles ainda resolvem muita coisa na marra. Tem personagens bem bacanas também. Claro, vários estereótipos, mas que funcionam na história. A gente tem também uma figura meio misteriosa do líder da Furin, que é quem eu mais tenho curiosidade em saber mais sobre, pois ele é um cara ultra gentil e que gosta de cultivar seus legumes e conquista a galera pelo carisma. Ele tem um ar de paizão da turma ali. Eu só fiquei um pouco dividido com a estrutura da temporada, que no meio dela foca ali basicamente num torneio contra uma gangue rival. E aquela
estrutura básica de torneio, em que a gente foca em desenvolvimentos dos personagens durante a luta para entendê-los melhor. Isso por si só não é ruim, mas eu achei que foi um torneio muito fácil. O nosso time do bem vence todas as lutas praticamente, e eu achei que ficou faltando alguma consequência maior para nossa turma, sabe? E assim, eles ganharem todas as lutas faz sentido dentro da trama, para mostrar o ponto de que a filosofia do outro grupo estava errada. E de certa forma é uma quebra de expectativa, porque você fica achando que pelo menos um deles vai perder e todos ganham. Mas ainda assim parece meio conveniente. Eu fico dividido se gosto disso ou não. E claro, os dilemas dos personagens são em sua maioria um pouco bobinhos, falando de liberdade de uma forma meio utópica através da briga e tudo mais. Mas ainda assim se justificam dentro daquele contexto. E as cenas de ação são talvez um dos pontos principais. Tem cenas bem fluidas, com ótimas coreografias, e uma coisa que me chamou bastante atenção, principalmente nos primeiros episódios, é que eles fazem muitas sequências de ação com a câmera parada. É uma ação que se destaca pelos movimentos dos personagens, e não muito pelos movimentos de câmera mirabolantes. E eu gosto bastante disso. Me deu até a sensação de que eles estavam tentando dar uma ideia de jogo de luta 2D, sabe? Tipo um Street Fighter da vida, que eu acho que é uma estética que combina muito com a temática do anime. Eu achei um detalhe bem bacana. E bom, existia uma certa comparação desse anime aqui com Tokyo Revengers, muito por alguns dos temas como brigas de gangues e tal. Mas eu acho uma comparação meio boba. Tem muitas diferenças entre os dois. Tokyo Revengers é um pouco mais visceral na violência e tem uns temas de viagem no tempo e tal. Esse aqui é mais contido e pé no chão e consegue desenvolver de forma muito competente tudo isso. O próximo anime da lista é um que eu tava bem curioso pra ver quando soube da proposta dele. Go Go Loser Ranger, ou Sentai Daishikaku. É animado pelo YoStars Pictures e baseado no mangá de Negi Haruba. E temos praticamente aqui um universo de Super Sentai. Se você não sabe, Super Sentai são aquelas séries de tokusatsu com heróis multicoloridos que combatem monstros do mal. As séries que serviram de base para Power Rangers, basicamente. E a proposta desse anime é meio que desconstruir esse gênero. Nós vemos que os heróis são vendidos na mídia como grandes ícones da justiça. Temos toda semana monstros aparecendo e eles derrotando. E isso acontece de uma forma espetacularizada, porque a verdade é que esses Rangers supostamente já haviam derrotado todos os líderes do exército do mal, que viviam num castelo flutuante. Mas ao terem feito isso, eles meio que subjugaram os minions desses monstros, que têm poderes de mimetismo, para continuar com esse espetáculo e os Rangers continuarem na mídia. Ou seja, os Rangers já têm o controle de tudo e de certa forma escravizam os soldados, que são tipo aqueles bonecos de massa desse universo, para aparecerem todo domingo e apanharem e continuarem esse show. Sim, é tipo The Boys, um pouco mais soft com o universo de Super Sentai. Então, a gente acompanha tudo do ponto de vista do lutador D, um dos Minions que se revolta com essa situação e decide tentar se infiltrar no esquadrão de Rangers para destruí-lo e recuperar a liberdade da sua raça. Eu gosto muito dessa premissa, mas sinto falta de algumas coisas na sua execução. Eu não sei se é questão de expectativa, mas eu esperava um tom um pouco mais zoeiro, já que é uma ideia meio absurda. Mas tem momentos que ele parece se levar a sério demais. Claro, tem seus momentos engraçados e tem várias sacadas legais que brincam com os clichês de Super Sentai, mas eu acho que se perdem em algumas escolhas narrativas. Tem momentos que não empolgam muito ali pela meiuca da temporada, é meio apático. Eu achei que exploraria mais esse lado midiático e controverso dos heróis coloridos, mas ele perde mais tempo construindo a jornada do protagonista se infiltrando, do que nos apresentando a estrutura da sociedade no geral. Claro, é uma escolha, mas não sei se é a melhor para esse tema. A gente só começa a entender melhor alguns dos Rangers mais pro final da temporada. Inclusive, acho que a temporada termina numa alta. Os 4 ou 5 últimos episódios são bem legais, mas tem todo um arco ali no meio, nosso protagonista fazendo umas provas para entrar no esquadrão que poderia ser mais resumido. Porém, eu entendo que eles querem também desconstruir as noções do próprio protagonista em relação aos seres humanos. Ele vai mudando a sua noção de certo e errado com o tempo. Ele quer destruir todos da superfície no início, mas ao se infiltrar, ele vai vendo que tem pessoas que não merecem sofrer. Ele se afeiçoa pelos recrutas que vai conhecendo nos testes e isso vai fazendo ele mudar a sua visão inicial. Então é até interessante que não fica tão preto no branco. Ele quer derrotar os Rangers, que são de fato babacas, mas também percebe que nem todo monstro é um coitado como ele se achava.
Eu gosto muito disso, mas a jornada no meio ali é um pouco maçante. Nessa aventura de se infiltrar, a gente vê toda a organização de dentro, tem os recrutas, os estagiários, cada cor tem um esquadrão com gente que almeja ser guardião no futuro, e eu gosto bastante desses conceitos. Mas é como eu disse, a forma que a narrativa é conduzida para ir apresentando isso é um pouco sem graça. Mas o que pode ser um ponto positivo para a próxima temporada, já que tá tudo já estabelecido, podendo focar mais no desenvolvimento e nas tramas referentes aos Rangers também, que é o que mais me causa curiosidade. Por falar em curiosidade, tem alguns personagens que propositalmente a gente fica sem saber qual é a deles, e eu espero que eles não estiquem muito esse mistério para não ficar chato também. Sobre a animação, ela é ok, não se destaca muito, mas também não é nada travado. Usa 3D em bastante coisa, em alguns momentos isso é bem usado, em outros nem tanto. É um anime que eu gostei, mas eu queria ter gostado mais e espero que as próximas temporadas entreguem um pouco mais também. A premissa é muito boa, então vou continuar vendo sem dúvida. A abertura e o encerramento são maravilhosos, talvez os meus favoritos dessa temporada. Muito criativos, cheio de easter eggs, do jeitinho que eu gosto. Agora vamos para ele, talvez o anime mais aguardado da temporada de primavera, Kaiju Number 8. Em um mundo em que ataques de kaijus, monstros asquerosos, são comuns, existem divisões militares especializadas em destruí-los. Mas o nosso protagonista, Kafka Ribino, que sonha em fazer parte dessas repartições, nunca conseguiu, então ele faz o trabalho insalubre, ele limpa a sujeira deixada na rua depois da batalha. Mas o seu sonho nunca se apagou, e estando prestes a completar a idade máxima para poder se alistar nas forças de defesa, ele conhece Reno Ichikawa, que tem o mesmo sonho dele, e quando esses dois se conectam, o Kafka decide que não vai desistir de tentar ser o herói que ele prometeu que seria para sua amiga de infância. Amiga essa que é uma capitã na força de defesa contra os kaiju, e ele quer a todo custo um dia poder lutar ao lado dela. Porém, do nada, um kaiju pequeno e estranho entra dentro do Kafka, o que lhe concede a habilidade de se transformar em um kaiju também. Então, mesmo com seus novos poderes, ele tenta entrar para o exército sem revelá-los, senão vai acabar sendo exterminado. Uma ótima premissa, um ótimo universo para rolar um shonenzão do bom com todos os clichês necessários também. Um fato que eu adoro é que temos um protagonista adulto e que ele tem muito carisma. Ele já tem as suas dores nas costas e um certo peso da idade para carregar, mas ainda assim quer persistir no seu objetivo. O fato dele ter que conviver com um certo fracasso é um diferencial bem legal. O plot inicial da história, aquele dele trabalhar como limpador da bagunça, é bem interessante, e eu entendo que talvez quem não esperava um shonen mais tradicional se decepcionou quando vê que, na verdade, o anime não vai focar nesse dia a dia dele limpando os destroços dos kaiju. O que seria uma parada legal também, mas que não ia se sustentar para o público-alvo da obra. Então, eu não me chateio muito com isso. Eu gosto que o plot da identidade secreta do Kafka não é descartado tão rápido quanto eu achei que seria. Eu imaginava que assim que ele entrasse para a força de defesa, ele já ia revelar e a galera ia aceitar legal, já que seria conveniente ter um cara super poderoso. Mas a construção do universo não permite isso, pois todo mundo abomina muito os kaiju. Então tem um arco que cobre toda a temporada dele não podendo se revelar, e eu acho que é bem trabalhado. E quando ele se revela, tem que passar por toda uma provação ali, e o resultado disso e como a sociedade vai lidar com isso, a gente vai ver nas próximas temporadas. Então eu achei que a temporada fechou bem dessa forma. Eu gosto que durante as missões, para se provar, ele consegue se destacar tanto pelo seu ímpeto quanto pelo seu conhecimento, que ele já tinha por trabalhar com os destroços dos bichos e tal. Eu vi muita gente durante o lançamento reclamando de alguns quesitos de produção, que aliás foi feito pela Production ID. A galera falou muito que os designs dos personagens estão feios, que a animação poderia ser melhor, falaram mal da abertura e nossa, eu achei uma bobagem essas reclamações. Eu não leio o mangá, mas vendo em comparação das artes que a galera faz, eu vejo simplesmente como uma transposição de mídia, que faz sentido. Eu acho muito desnecessário esse monte de comparação com o mangá que a galera faz. Outra mídia, gente, as coisas precisam fazer sentido no audiovisual, não adianta querer o mesmo nível de arte, sabe? Mas enfim, a questão da abertura, que muita gente falou mal por ser uma abertura meio que aos moldes de séries americanas, já que o anime é uma aposta para o público internacional. Sinceramente, eu gostei da abertura, tanto da música quanto da arte, uns negócios mais conceituais, abstratos.
Legal ter algo diferente assim no shonen, que geralmente é aquele padrão batido de abertura que todo mundo conhece. Que é bom também, mas mudar um pouquinho às vezes faz bem também, sabe? Vamos ampliar um pouco as referências aí, né? No mais, eu adorei o anime, achei carismático, a animação foi bacana, a trilha sonora não se destaca tanto assim no geral, mas nada que me incomoda. Pra mim é um shonenzão legal com todos os elementos que faz a gente amar esse tipo de anime. Bom, essas foram as minhas impressões sobre os animes que estrearam na temporada de primavera. Comenta aí se você concorda ou discorda dessas opiniões, vamos conversar aí de forma saudável. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo. E me diz também qual anime da temporada de verão, essa que começou em julho, que eu deveria ficar de olho, porque eu confesso que praticamente nada me saltou aos olhos. Então se você quer um vídeo dessa próxima temporada, me diz aí o que eu devo ver. No mais, te vejo numa próxima. Valeu!